só esperar aqui começar a gravar. Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante esse feriado. O que eu ia falar? A gente vai começar essa semana hoje com o nosso Capacite-se em Introdução à Análise de Dados com Python. Para quem não me conhece, né? Esse sou eu sou o Det, tá? Eu prefiro que eu chame de Det, meu nome é muito complicado de ser dito, todo mundo sempre engancha, então pode me chamar de Det. Se vocês tiverem alguma dúvida, em algum momento de hoje ou nos dias seguintes, vocês podem tá falando aqui no chat aqui do Meet, tá? Ou me mandando um e-mail pelo e-mail do PET para eu poder estar respondendo dúvidas que vocês tenham, certo? Eu sou o Det, né, como eu falei, eu sou bolsista do PET e eu sou estudante de engenharia de software, então eu não sei se todo mundo aqui é de CC ou de software. Falei, qual é o curso de vocês? Rapidão, não demora muito. CC, eu acredito que deve ter todo mundo aqui, deve ser ou de engenharia de software ou de CC. Acho que não teve ninguém de outro curso que se inscreveu. E eu que vou falar com vocês, vai ser basicamente eu que vai estar dando esse pequeno curso aqui para vocês sobre esse tema que é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui que é o próximo slide. Então, gente, apresentando aqui como é que vai ser essa semana, tá? Vai ser do dia 1 até o dia 5. E aí hoje eu vou falar brevemente sobre o plano de ensino para vocês, né, sobre o que a gente vai ter. E vou dar uma breve introdução do que a gente já vai abordar para quando for amanhã a gente já realmente botar a mão na massa ali e começar a codificar. Mas a gente não vai codificar muitas coisas, não. Tá? Queria saber se vocês já tiveram algum contato, se vocês já mexeram com isso em algum momento. Oi, alô. Com isso o quê? Se alguém já mexeu com pandas, se é a primeira vez que tá vendo, porque, tipo, isso deve estar em todo lugar, e aí, tipo assim, meu Deus, aí, às vezes eu fico pensando que o pessoal já deve saber dos comandos aí do pandas. Tá ótimo. Nunca vi. Tá bom, então vai ser super tranquilo. Só falando aqui que vocês não vão se tornar, tipo, daqui vocês não vão se tornar um analista de dados, aí já pode se inscrever nas vagas de emprego. O objetivo, basicamente, é só para dar um pontapé inicial para vocês que têm interesse nessa área, que gostam, para desenvolver as habilidades, que uma delas é programar, é mexer com essa parte de programação e saber tirar informações dos dados. E aí, tipo assim, vai ser algo bem básico, bem simples aí, caso futuramente, né, se vocês tiverem gostado desse daqui que eu der essa semana, futuramente no próximo capacete eu posso me aprofundar mais sobre esse tema, certo? Então, hoje eu vou falar, vai ser uma breve introdução e uma parte do plano de ensino. Amanhã a gente vai falar sobre exploração de dados, mas eu vou falar de exploração de dados logo hoje, um pouquinho de análise descritiva. Gráficos, esse vai ser o único momento que vai ser assíncrono, porque foi outro bolsista que fez, foi o Otávio. E na quinta-feira vai ser um momento de dúvidas. Então, se vocês tiverem vocês estão estudando por fora e vocês queiram perguntar algo, ou queiram trazer algo aqui para todo mundo, para a gente poder discutir, então vai ser super válido. Eu espero que vocês tenham algo para trazer. Não vou obrigar vocês a trazer alguma coisa para mim, brincadeira. E é isso, basicamente, certo? Então, basicamente, esse vai ser os dois conteúdos mais básicos que a gente vai fazer. É explorar dados, não, muito. A gente vai tratar um pouco sobre exploração de dados e a parte de gráficos que é importante falar sobre eles. Ok, gente? Todo mundo concorda, discorda? Todo mundo tem que concordar, né? Eu acho que não cabe a brincadeira. Eu acho que não cabe a opinião de vocês. Mas eu espero que vocês gostem, espero que seja proveitoso, eu espero que vocês aprendam esse interesse, para caso futuramente vocês venham aí querendo trabalhar nessa área. Então, os objetivos sobre este
Capacite dessa semana é para ser realmente uma introdução, gente. Então, não esperem que vocês vão sair daqui como um analista, né, de dados, porque se ser um analista ou ser um cientista mesmo de dados, ou algo voltado para dentro dessa área, é uma coisa que leva bastante tempo, exige bastante estudo. Então, é realmente para dar um pontapé inicial, como eu coloquei aqui, dar um pontapé e que vocês se aprofundem nisso. Então, eu quero utilizar um pouco de teoria e prática, né? Eu acredito que todo mundo aqui... Tem alguém aqui que é do primeiro semestre ou do segundo semestre? Não sei. Mas aí, se vocês já são a partir do terceiro, então você já sabe um pouco ali sobre estatística, probabilidade estatística, então a gente vai utilizar conceitos da estatística para fazer um pouco dessa mesclagem de teoria e prática, né? Eu acredito também que vocês, não sei se alguém aqui não fez o mini curso de Python, que foi semana passada, a gente utilizou o Google Colaboratory para estar compilando aí códigos, e a gente vai utilizar o Python como uma linguagem de programação para a gente poder fazer as nossas pequenas análises, tá? Não vai ser uma grande análise que a gente vai fazer, não. Tá. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não tiver nada para falar agora, então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, vocês podem estar deixando aqui que eu vou estar respondendo vocês, certo? Sobre presença e certificados. As presenças, elas vão ser contadas dia após dia, certo? Então, hoje eu vou dar um link para vocês estarem prestando a presença de vocês, né? Que isso vai me confirmar que vocês estiveram aqui, que vocês estavam aqui presentes para assistir o que eu tinha para dar. E exclusivamente na quarta-feira, que vai ser o único dia que não vai ser ao vivo, que não vai ser comigo, eu vou também passar um link. E aí vai ser tipo assim, a gente vai estar todo mundo aqui no meeting, eu vou dar o link para vocês, todo mundo vai assistir. É mais ou menos 30 minutos de vídeo, então não é muito tempo. Então não vai precisar ficar até as 8 horas para dar um link. E aí, assim que der os 30 minutos do vídeo, eu passo o link para vocês e vocês preenchem ele para contar a presença de vocês da quarta-feira, certo? Aí, sobre o certificado, gente. Os certificados, eles só vão ser disponibilizados após o final do Capacite, tá? Então, além dessa semana, vai ter umas 2 ou 3 semanas de Capacite com outros cursos. E aí, somente no final mesmo, quando terminar, é que vai ser feita a confecção do certificado e a contagem de horas por cada dia que vocês participaram. Eu não sei dizer se vocês vão receber certificados diferentes, se vocês participaram de cursos diferentes. Então, aí essa é a questão. Acho que a gente não decidiu ainda. Não sei se vai ser... Cada minicurso vai ter o seu certificado, vai ser um certificado único para todos os cursos e fazer a contagem de todas as horas de vocês. A gente vai decidir isso ainda. Eu vou procurar me informar essa semana e até quarta-feira tá passando aqui para vocês essa informação, tá? Então, fiquem cientes que o certificado vai ser somente no final, tudo bem? Então, gente, para não falar muito, porque eu falo muito, então, vamos começar? Né? Acho que todo mundo deve estar super ansioso, imagino, para começar logo. Então, gente, a gente tem muitos e muitos dados na nossa vida, em todos os cantos que a gente está. A gente é, assim, uma coisa que gera dados, somos pessoas que geramos dados, empresas geram dados, tudo gera dado. Então, dados, realmente é muita coisa. Então, acho que você já deve ter ouvido falar que agora se fala em zettabytes, de tantos dados que são gerados, tipo, por ano, sabe? Então, a quantidade de dados que são gerados, essa palavra que eu vou repetir muito, gente, espero que vocês não fiquem enjoados. A quantidade de dados que são gerados por dia, por meses, por anos, por séculos, ela é muito grande e ela cresce exponencialmente a cada dia. E aí, a pessoa que sabe, né, como está aqui, ela sabe coletar, ela consegue armazenar, ela consegue limpar esses dados e ela consegue extrair informações, ela realmente é uma pessoa muito valiosa no mercado de trabalho. Porque antes, para vocês terem acredito que você já também deve ter ouvido isso,
A ideia que se tinha é que muitas empresas tomavam suas decisões com base em intuições. Então, imagina, você ter que tomar uma decisão sem você ter a certeza daquilo ou sem você saber de algo. Realmente fica bem mais difícil vamos dizer assim, a probabilidade de acerto ou de sucesso, realmente ela é bem pequena. Então, quando as empresas tiveram essa mudança, né, no mindset ou no pensamento, elas começaram a utilizar dados, elas passaram a criar vamos dizer assim, já existe a competição entre as empresas, mas imagina, você tendo uma informação que vai lhe dar uma vantagem competitiva, isso não é muito melhor? É muito melhor. Ainda mais quando você se baseia, né, quando você toma as decisões com base em informações que são extraídas dos dados. E é por isso que eles são tão importantes. Quero dizer também que não é porque temos vários dados, muitos dados, que ao usar todos eles são importantes, eles são bons. E é por isso que eu coloco aqui a parte da limpeza, porque você saber fazer esse tratamento, saber tratar esses dados da forma correta, de extrair dele realmente os dados que realmente são bons, eles realmente vai te garantir boas informações, né? Uma coisa também, que acho que você também já deve ter ouvido falar, que dados, eles significam insights, não os dados, né? Mas ao extrair informações dos dados, eles significam insights, ou seja, eles significam ideias que podem ali estar ajudando na tomada de decisões de gestores, né, pelas empresas, enfim. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. E claro, como eu falei, você ser um profissional dessa área requer tempo, requer estudo, e, tipo assim, não vai ser um curso de uma semana, né, como que nem isso, que vai fazer vocês, né, serem realmente um analista. Não, isso aqui é só o princípio, é só o começo de tudo, e realmente vai existir muito mais coisas para vocês na frente, caso vocês pretendam seguir essa carreira. E aí, gente, como é que essas pessoas elas lidam com isso, né? Como é que elas fazem essas análises, como é que elas tiram essas informações? Então, existem linguagens próprias para isso, por exemplo, existe o software, no caso R, né? Pode existir outros softwares para extrair dados, para extrair informações desses dados, mas a gente vai utilizar o Python, né? Porque eu acho que fica melhor, dá para todo mundo ir com a mente mais fresca, né, da semana passada, como é que faz ali alguns códigos, sendo que não vai ter nada de diferente, nada de outro mundo, né? Então, como é que essas pessoas, né, esses profissionais, eles extraem essas informações desses dados? Eles utilizam pacotes que a própria linguagem oferece, que são próprios, realmente, para fazer análise de dados, né, fazer esses estudos. E a gente vai tratar de 2 apenas aqui. Claro que existem muitos e muitos outros, muitos mesmo, para poder tratar da parte de dados. A gente vai utilizar o Pandas, eu acho que vocês já devem ter ouvido. Eu não sei se vocês já chegaram a mexer, né, programar e utilizar o pacote para poder fazer extração, pegar dado, né, enfim, extrair coluna, colocar coluna, não sei. Deixa eu ver se alguém deixou aqui alguma coisa. Tá. E o Matplotlib também é um pacote da linguagem, né? Que serve para visualização de gráficos. Então, a visualização gráfica também é um fator super importante na hora de você estar analisando dados e também estar mostrando essas informações através, né, de gráficos. Realmente, ela é muito relevante, né? Isso permite ter uma compreensão melhor do problema. Uma coisa que eu queria que vocês também, caso vocês tenham realmente, né, sintam interesse por essa área, é que caso vocês não saibam, que é o que, né, nem todo mundo aqui sabe, nem eu sei, nem todo mundo é expert nisso, buscar apoio nas documentações, gente. Então, existem documentações, tipo Pandas, do Matplotlib, que a própria linguagem ela deixa lá para vocês poderem estarem vendo como é que se usa, o que cada função faz. Entenderam? Então, saber ter esse discernimento e procurar e pesquisar. Não sei, como é que se usa essa função? O que essa função faz? Quais são os argumentos que ela tem? Né?
Então, ir buscar na documentação esse apoio para vocês poderem entender. É bom que saiba de inglês? É bom, porque elas foram escritas em inglês, né? Nesse caso, por exemplo, eu já fui pesquisar na documentação do Pandas e ele... toda a documentação é em inglês, né? Então, você, né, sabe, tendo ali um conhecimento, então isso já é mais fácil para vocês poderem entender o que eles estão falando ali. Mas não tem problema se a gente souber. Usa um tradutor ali que vai ajudar a resolver o problema de vocês. Certo? Então, essa semana a gente vai ver, basicamente, esses dois pacotes. Pandas e Matplotlib. Apenas. Nada mais, nada menos. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai começar isso? Então, eu coloquei aqui 3 passos, mas claro que depois desse passo 3 tem muitos outros passos acontecem dentro da parte de análise, porque muito tempo é tomado com a parte do tratamento dos dados, de limpeza dos dados, de tirar dados ruidosos que podem prejudicar as análises. Então, passa-se muito tempo realmente extraindo dados, pegando os dados que realmente são relevantes, ou mesmo, tem dados faltantes, o que a gente pode fazer, como a gente pode resolver isso. E aí, após fazer tudo isso, aí é que vai começar realmente a parte de análise de dados, né? Depois desse longo tempo que você passa para poder tratar esses dados da forma correta e tirar realmente os dados que são valiosos. É como se você imaginasse uma grande mina em que o minerador, a pessoa que vai estar ali, né, martelando ali o chão, sei lá, eu não sei como é que funciona, vai para encontrar o ouro, ele vai precisar cavar. Então, ele vai ter que... Então, como é que eu posso dizer? Ele cavando, ele vai acabar encontrando o ouro que ele precisa, que realmente é, vamos dizer assim, o ouro é como se fosse a informação que as empresas estão buscando. Não sei quem falou alguma coisa, acho que não. E aí, então, imagina, uma grande mina, tem um minerador que seria o analista de dados ou um cientista de dados, que ele vai estar ali incansavelmente, né, martelando, cavando bem fundo, para poder encontrar esse ouro que é muito importante. Então, realmente exige tempo, leva bastante tempo para isso. E aí, como é que vai ser... Opa! Então, não. Eu acho que, assim, como a gente tem dados de todos os tipos de áreas, então não tem, assim, um banco de dados melhor para trabalhar. Acho que você entendendo bem o problema que você está trabalhando e saber como é que você vai resolver esse problema é o que vai ser primordial na hora de você estar usando o pacote. Entendeu? Então, não tem um pacote assim, ou não tem um domínio de problema que você possa estar... que é preferível trabalhar no Pandas. Ele é de uso geral, então é para ser utilizado para qualquer tipo de problema que você tenha, que tenha dados. Pronto, acabou. Tá, então aqui eu já escolhi um banco de dados para trabalhar. Não vou fazer, eu não vou perder um tempo aqui para escolher um banco de dados. Eu já escolhi um banco de dados que a gente vai estudar. Então, o primeiro passo, né, para você entender bem, analisar bem algum dado, é fazer o quê? Entender bem o problema. Você tem que entender o que está acontecendo. O que vamos dizer assim, o dono da empresa está querendo. O que ele quer? O que ele está procurando? O que ele precisa? Que tipo de informação que você pode dar para ele? O que ele precisa? Entendeu? Então, entender o problema é muito importante. Porque imagina, se você não consegue entender o primeiro problema, você também não vai conseguir entender as variáveis que estão presentes ali no banco de dados. Você não vai saber qual variável impacta uma na outra, positivamente ou negativamente. Então, qual modelo você vai poder utilizar melhor para quais variáveis, entendeu? Então, entender bem o problema é fundamental. E aí, aqui eu coloquei já aqui, vamos dizer assim, um pequeno roteiro que a gente vai fazer. A gente vai, inicialmente, escolher um banco de dados para a gente estudar, que no caso eu já escolhi um banco de dados que é sobre a série histórica de preços de combustíveis do Brasil. E a gente vai fazer 2 coisinhas. Né? Hoje a gente vai fazer um pouco de análise exploratória, e aí amanhã a gente vai, né, tratar um pouco da análise descritiva de uma variável em específico, que eu achei mais fácil de todo mundo entender, de pegar as ideias, certo? Esse é o roteiro. Então, a gente vai lá, e aí eu mostro para vocês um site muito legal,
que é dados.gov.br. É o site brasileiro, né, do governo, obviamente, que vocês podem que lá é disponibilizado várias bases de dados, né, para qualquer pessoa, qualquer brasileiro que queira ver, que queira mexer, sei lá, porque às vezes, né, existem empresas que trabalham com a questão da transparência, então eles querem deixar disponibilizado esses dados para as pessoas, né, por algum propósito, por algum motivo. E aí, lá você vai ter vários tipos de dados, vai ter vários tipos de conjunto de dados a serem trabalhados. Então, tem dos mais variados tipos, isso é até bom, caso vocês queiram estar praticando ou queiram estar estudando algum problema específico, queiram praticar realmente, de fato, ali botar a mão na massa. Então, isso pode ser bom para vocês, né? Então, eu deixo aqui uma dica de um site que tem dados abertos para todos os brasileiros, para todo mundo que queira estar mexendo, certo? Então, eu escolhi um banco de dados para a gente estudar, que se trata da série histórica de preços de combustíveis, que são revendidos, e aí está no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Então, vocês, né, caso queiram pesquisar algum banco de dados específico, você bota assim, Portal Brasileiro de Dados Abertos, e aí você entra no site e você vai procurando, né, tem dados de educação, tem da área financeira, tem da parte no caso de até de questão de telefone, de universidades, enfim, é nos mais variados tipos. Tá. E aí, eu já deixei aqui o link salvo, eu sei que vocês não vão estar vendo agora. Deixa eu compartilhar também essa guia aqui com vocês, para vocês verem aqui. Tá. Espera aí. Confirme aí se vocês estão vendo. Sim? Aí, o que acontece? Agora que a gente vai fazer uma coisa chamada análise exploratória. O que consiste uma análise exploratória dos dados? Consiste em fazer o quê? Examinar os dados previamente a aplicação de qualquer técnica estatística. Então, antes de você fazer alguma técnica estatística, querer aplicar algum modelo, por exemplo, você tem que saber fazer essa análise exploratória dos dados. Então, aqui a gente estuda basicamente sobre a parte mais da questão das variáveis. Então, acredito que como você já deve ter passado ali pela parte da disciplina de estatística, deve ter visto que existem dois tipos de variáveis, né? Que é as variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, o que seria uma variável, no caso, né? Então, é a característica de interesse que é medida em cada indivíduo da amostra ou população. Ponto. É isso que ele significa. É isso que uma variável significa. Então, por exemplo, se a gente estivesse tratando de pessoa, né? Vamos dizer assim, tem uma base de dados que tem pessoas. Então, as pessoas teriam que tipo de variáveis? Teria como sexo, a idade, a data de nascimento, o nome, a cor dos olhos. Então, essas coisas seriam variáveis, né, de uma pessoa. E aí, nessas variáveis, elas são subdivididas em dois tipos, né, em quantitativas, né, que elas realmente expressam quantidade, expressam algum valor numérico, então são variáveis que expressam valores numéricos e ela pode ser discreta ou contínua, e qualitativas, que são variáveis que expressam qualidades, né, então elas podem ser do tipo nominal ou ordinal. A ordinal, a diferença da nominal para a ordinal é que a ordinal ela expressa ordem, né, por exemplo, o grau de escolaridade de uma pessoa seria uma variável qualitativa ordinal, porque você primeiramente tem que ter ensino básico, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? A nominal já não tem essa distinção. A questão das variáveis quantitativas discreta ou contínua, assim, a única coisa que eu consigo dizer assim, grosseiramente, é que a contínua, ela está dentro de intervalos numéricos. Então, geralmente, você vai ver, como é que eu posso dizer? Geralmente você vai ver números quebrados, né? E você não são populações ou amostras que você não consegue contar. Já as variáveis qualitativas, as quantitativas discretas, é que elas são números inteiros e são conjuntos contáveis.
tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não. Tá, então voltando para cá, a gente vai fazer essa pequena análise aqui agora, que a gente vai fazer um pouco da descritiva amanhã. Certo. Então, uma coisa muito importante, né, como eu falei, é entender sobre o problema que você está trabalhando. Aqui a gente não tem um problema exatamente, né? Aqui a gente só vamos dizer que a gente tem um problema que a gente quer ver. A gente só quer olhar as coisas que estão acontecendo. E aí, ó, essa palavrinha aqui, ela é bem recorrente, né? Ela é muito utilizada, que são metadados. Então, de acordo com o dicionário, metadados, né, algumas explicações em alguns vídeos que eu pesquisei, nos textos, eles falam que metadados são dados que explicam outros dados. Então, é como se você, por exemplo, você quer saber o que cada variável significa dentro da tua tabela, dentro do teu conjunto de dados. Então, é isso que tu está fazendo, tu está olhando quais são os metadados. E aqui, ó, ele me dá o link, né, de onde é que está esses metadados. E aí vocês vão ver que abre aqui uma grande tabela gigantesca. Ele vai falar para mim sobre esses metadados. Todo mundo está conseguindo pegar até aqui? Ou está muito abstrato? Tá todo mundo conseguindo entender? Alô, 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 gente. Sim? Certo. Então, aí, ó, ele vai, no caso do dados.gov.br, ele meio que, vamos dizer assim, que ele obriga as instituições que estão colocando seus dados para as pessoas verem, a dizerem quais são esses metadados. Então, fica mais fácil de você poder entender. É que não vai exigir vocês terem que olhar uma tabela como essa e dizer o que cada variável está aqui querendo dizer. Então, ele fala o quê? Qual é o título dessa tabela? Né? Então, a série histórica de preços de combustíveis. Então, ele vai mostrar para mim, né, pelo tempo, através do tempo, quais foram os preços praticados dos combustíveis, os mais variados dos combustíveis. Aí ele vai explicar como é que é essa tabela aqui. Então, série histórica de preços de combustíveis, com base na pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no formato de dados abertos, ou seja, que está disponível para todas as pessoas. Aí, enfim, ele vai explicar aqui que existe uma regulamentação, né? E essa Agência Nacional, né, de Petróleo, esse nome todo aqui, ele quer acompanhar o comportamento dos preços praticados por essas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis por meio da pesquisa de preços, né? Então, ele vai existir ali um órgão, uma empresa, que vai pesquisar, né, que eu já li, ele vai pesquisar os preços que estão sendo praticados pelas revendedoras, né? E aí ele vai dizer quais são os produtos, no caso, aqui que está sendo revendido. Então, a gasolina C, etanol hidratado, óleo diesel B, GNV, GLP, e quais foram as localidades que foram pesquisadas. Então, foi pesquisado em 459 localidades. Então, aqui ele explica, né, como é que tá, o que é essa tabela, o que ela significa. Outro ponto é o formato que essa tabela está. Essa tabela está no formato... Essa tabela está no formato CSV, então existe um separador, que no caso pode ser ou vírgula ou ponto e vírgula. Essa tabela aqui, não é essa tabela aqui, é essa daqui. Então, no caso, vai existir um CSV que vai estar todos os dados separados por ponto e vírgula. Então, nessa daqui vai estar separado por ponto e vírgula. E aí, agora que a gente vai estar fazendo essa parte da análise exploratória. Então, vamos ver quais são as variáveis que existem dentro desse meu conjunto, né? Dentro dessa minha tabela. Então, ele mostra aqui. Ele mostra região, sigla, estado, sigla, o município que foi pesquisado, o CNPJ da empresa que está sendo revendida e que foi pesquisada, né? E aí ele explica, né, o que essa variável significa. Então, a região sigla significa o quê? Sigla da região da revenda pesquisada. O que seria a variável estado sigla? Então, seria a sigla da unidade federativa da revenda pesquisada. Aí, você pode ver isso aqui também, ó, que ele fala qual é o tipo dessa variável, que está tipo alfanumérico. Então, digamos que essas variáveis, elas seriam do tipo, no caso, a região e o estado,
elas seriam variáveis do tipo qualitativa nominal apenas, porque elas não, por exemplo, não existe uma região, tipo assim, não existe uma ordenação das regiões do Brasil, sabe? E também, nem, no caso dos estados, seriam ordenados por nome, por nome, mas eu acho que isso não acredito que seja ordinal, mas considere que seja qualitativa apenas. Não importa se ela é ordinal ou nominal, enfim. E aí, tá vendo? Ele explica qual é o tipo dessa variável, então é alfanumérico. Então, isso é importante para quê? Para vocês poderem ver quais são os dados, que tipo de dados vocês estão lidando. Então, vocês já imaginam, esses dados aqui, eles são do tipo letras. São letras. Agora, CNPJ, então é o número do cadastro estadual de pessoa jurídica da revenda pesquisada. Então, seria numérico, então já seria um número. Então, já é uma variável qualitativa. Nossa senhora, porque esse aqui abre toda hora que eu mexo. E pronto, aí ele mostra valor de venda, valor de compra, data da coleta, produto, CEP, enfim, ele mostra aqui quais são todas as variáveis da minha tabela, e ele me dá aqui um exemplo, né, de como é que está organizado, né, isso, que é do mesmo jeito que está aqui em cima. Então, região sigla, então aqui, eu acho que isso aqui é Sudeste, está no estado de São Paulo, no município de Guarulhos, foi feita uma revenda no Alto Posto. Nossa, essa tabela tá cortada, então não está mostrando todas as informações. Nome da rua, número da rua. Já tem uns campos, ó, como vocês podem perceber aqui, ó, tem alguns campos que já estão vazios. Isso pode ser um problema. Então, já tem essa noção de que, tipo, não ter nada ou tipo, ficar sem nada, sem nenhum tipo de informação, isso pode ser prejudicial para análise. Porque faltam dados e você não sabe, né, o que preencher, o que colocar. Deixa eu ler. Aí eles me dizem que o produto que foi pesquisado para gasolina foi coletado nessa data aqui, no dia 11 de 5 de 2004, foi vendido ao cliente, eu esqueci de mostrar isso para vocês, mas existe uma diferença do valor da compra, o valor de compra e o valor da venda. Então, o valor de compra, ó, eles falam que é o quê? É o preço de venda ao consumidor final praticado pelo revendedor na data da coleta. Então, qual foi o preço vendido para o consumidor que pegou o seu carro ou sua moto e abasteceu nesse posto em específico, né? E aí ele fala que também valor de compra. Então, qual foi o preço que a distribuidora fez para o revendedor, né? E aí tem o nome dessa bandeira, que no caso tem uma diferença entre posto de gasolina que tem bandeira e as que não tem bandeira. As que tem bandeira é aquelas que você vê a marca da empresa não, da refinaria que faz os negócios aí da gasolina, entendeu? Por exemplo, se tiver Petrobras, então por exemplo, se tiver um posto com a bandeira da Petrobras, então é um posto bandeirado. Se ele tiver uma bandeira branca, é porque daqui, a bandeira branca é o que não opta por exibir marca comercial de nenhuma distribuidora. Mas aí ele pode revender de outras marcas, né? Tá, então continuando aqui. Então, o valor da venda. Então, o valor que o consumidor pagou foi mais ou menos R$2. O valor que esse proprietário, esse revendedor comprou foi quase R$1,60. A unidade de medida, então, foi medida a cada litro, equivale a R$1. Então, se a pessoa comprou... A cada litro que a pessoa comprou equivale a mais ou menos R$1 aqui. Então, se a pessoa comprar 3 litros, por exemplo, vai equivaler quanto? Então, quanto é que ele vai pagar? Enfim, certo? Então, aqui a gente meio que já deu uma entendida do que seria a parte da análise dessa realidade. Quem dera que fosse assim, né? Pena que eu não uso carro, não sei nem andar. Então, deixa eu só botar aqui uma guia. Então, gente, quem dera que isso aqui fosse real, né? Mas, enfim, então vocês conseguem perceber, vocês conseguiram entender que a gente está analisando, né? A gente está explorando esses, não é dados ainda, né? A gente está analisando ali as variáveis. Ficou claro isso? Como é que a gente poderia fazer? Como é que funcionaria assim na prática? Ficou com dúvida? Perfeito. Então, e aí, ó,
E o último passo, né, seria fazer a análise descritiva. Então, aqui ele fala o quê? Que é a etapa inicial da análise usada para descrever e resumir os dados. Então, você quer saber? Quero saber qual foi a média de preços que foram feitos aos consumidores, né? Para todos, né? Então, independentemente da região, né, ou do estado, a gente vai saber qual vai ser essa média. Qual foi Então, qual foi meu Deus do céu, qual foi a média? Qual foi o desvio padrão? Então, isso aí, ele vai meio que dar um resumo das suas variáveis que você está estudando. E aí a gente vai ver medida central e medidas de dispersão, certo? Então, por hoje é só isso, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Alguém ficou com alguma dúvida? Sim ou não? O site era um banco de dados? Não. Não era um banco de dados. Esse site... Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Ó, tá aqui, né? A gente estava nessa tabelinha aqui que vai explicar os metadados. Agora você quer ver, né? Você quer ver os bancos de dados. Não, tá aqui, ele mostra. Primeiro semestre de 2004. Então, a gente vem aqui. E aí, para você ir lá, você vai aqui em... Ele mostra combustíveis automotivos. Então, eu teria que ver quais são as variáveis, se são as mesmas. Deixa eu ver. Aquilo que a gente estava vendo no site do banco de dados? Não, ali a gente estava vendo os metadados. A gente estava fazendo vamos dizer assim, uma espécie de análise exploratória desses dados, né? Antes da gente mexer, de fato, ali com o nosso banco. Eita, gente, ai, meu Deus, eu esqueci. Perdão. Eu esqueci. Ó. Deixa eu ver, gente. Pior que eu tô com medo de eu entrar aqui e acabar perdendo aqui o negócio. Às vezes esse site demora para carregar, não sei por quê. Kelly, não, aquilo que a gente estava vendo não era exatamente o banco de dados, a gente estava vendo os metadados. Ó, então, aqui ele vai, agora sim, você quer ver os dados? Agora sim, você está vendo aqui, ó, ele vai falar para mim quais são os formatos disponíveis. No caso aqui, todas as tabelas que ele está me dando são todas em CSV. Aí, dados e recursos. Então, eu quero olhar os metadados. Então, eu quero fazer esse estudo e foi aí que eu cheguei nessa tabela aqui. Mas aí eu quero ver realmente os dados. Então, eu não lembro qual foi o que eu usei, mas vamos ver aqui, GLP agosto de 2021. Então, está bem atual isso aqui, tá vendo? Agora, isso daqui, né, é realmente os dados, tá vendo? Que tem aqui, ó, ponto .csv. Então, aqui realmente é que você vai ter os dados. Eu não sei se vai abrir no meu coisa, gente, que eu não tenho um Excel. Isso aqui, essa tabelinha aqui, é realmente os dados. Isso aqui é o banco de dados. Se pegássemos os dados brutos, sem variável definida, tem como aplicar essa mesma análise? Bem, ia ser eu não sei se ia ser bem difícil, porque imagina, como é que você ia conseguir, agora se não tivesse nenhuma descrição, se eu não soubesse qual era o tipo da variável, agora como é que você ia me explicar qual seria a diferença entre o preço da venda, deixa eu botar aqui de novo na tabela aqui, tá vendo? Porque isso pode confundir. Eu poderia dizer que aquilo seria o preço praticado para o usuário. Como é que eu saberia dizer qual seria a diferença entre o valor de venda e o valor de compra? Né? Acho que você não conseguiria muito ali perceber, não sei, né? Só se você pensasse assim, geralmente quem paga mais barato vai ser o revendedor, porque ele está comprando em grande quantidade, aí quando chega para o cliente paga imposto, né? Você poderia usar essa sacada, mas eu não sei dizer não sei se é muito fácil, não. Eu acredito que não. Deixa eu ver aqui outra coisa. Agora, por exemplo, você poderia inferir, né? Poderia dizer, SE, SP. Eu acho que essa coluna aqui seria, SP, DF, BA. Então, acho que SP é de São Paulo, DF é de Distrito Federal, BA é Bahia. Então, acho que isso aqui seria a sigla dos estados e essa daqui seria a sigla de cada região, né? Que você não tem, tipo, CO ou NE de estado. Alguém conhece algum NE ou CO? Não, acho que não. Então, né? Depende muito. Acho que seria bem complicado você fazer essa distinção,
assim, analisar desse jeito, sem saber de nada. Isso. É por isso que é importante, tipo assim, tipo, claro, aqui realmente, como eu acredito que nesse site existe uma regulamentação para que as empresas que estão colocando, elas coloquem, né, os dados bem direitinhos para as pessoas que forem acessar, fica super fácil. Agora imagina, acredito que nas empresas não vai existir um documento que vai lá, explique quais são as variáveis que tem dentro, tipo, na tabela. Isso. Então, é importante. Seria recomendado organizar tabelas antes. Isso, sim. Certo? Tudo de buenas? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, gente, por hoje é só. Amanhã a gente vai mexer exatamente no nosso Google Colaboratório. Então, venham preparados ali, peguem um caderno, uma caneta para escrever, ou mesmo no bloco de notas de vocês, para a gente poder praticar, tá? Para a gente poder mexer, certo? Deixa eu só, antes que eu me esqueça, pegar aqui o link de presença de vocês. Não saiam agora. Gente do céu. Aqui. Gente, eu quero saber se vocês têm algum problema para preencher isso aqui. Vocês poderiam estar preenchendo para mim? Porque é a presença do dia de hoje. Duas. Eu acho que eu tenho que ter mais ou menos umas 18 respostas. 4, 8, 11. Pronto, quem já tiver preenchido e for de boa, já pode ir embora já. Até amanhã, pessoal. Tchau.